qual foi o primeiro bar que você trabalhou lá em Salvador? Primeiro bar que eu trabalhei em Salvador foi um bar montado. Todo primeiro bar de todo mundo é uma desgraça, vai. Foi um bar chamado Marquesa do Pelô. Ah, As ruas do Pelourinho, feito com aquelas pedrinhas. Tu já foi lá? uhum. Aquelas pedrinhas, pedra-sabão, né? Então, Pedrinhas. Tá. exatamente. Esse bar era de uma socialite com um grande investidor de uma empresa de bebida. Só que eles colocaram manobrista, recepcionistas. Era um bar monstruoso. Tinha tudo para dar certo no lugar errado. As madames chegavam escorregando com aqueles nos saltões. Então, foi 6 meses apenas desse Imagina. bar. Não, eu queria saber, eu queria ver ela saindo do bar depois de beber. Também Na pedra acontecia. sabão. Também acontecia muito a dificuldade dos manobristas em chegar com o carro ali, porque você sabe que o Pelourinho, principalmente dia de terça-feira, é intransitável. Por causa da festa da bênção, é tradição, as pessoas estão ali a pé, estão ali para curtir. E você colocar um bar, era um bar com 3 andares, e em frente ao antigo bar do reggae. Imagina o concorrente que ele tinha de peso. Eu fiquei nesse bar. Em seguida, eu fui trabalhar, eu levei... Mas era um bar que servia... Tudo. Servia, mas era um serviço mais de luxo, pelo De jeito. luxo, exatamente. Tá. E ambiente, assim, ele também... Porque quando a gente pensa... Não é um menosprezo. Mas quando a gente pensa no Pelourinho, a gente pensa numa coisa aconchegante, mas muito mais casa de vó. O mais luxuoso que a gente pensa, para não fugir muito das características, né? Isso. Como que era, assim, o ambiente de luxo dentro do Pelourinho? As pessoas passavam olhando, tinha aquela curiosidade, porque na porta tinha as 2 recepcionistas, o nome do bar era Marquesa do Pelô. Então, as 2 recepcionistas se vestiam de marquesa, aquelas roupas antigas, aquelas perucas loiras enormes. O uniforme o meu uniforme era aquela saia envelope. Tudo vintage. Tudo vintage. Hoje chama-se borro, né? Uhum. Borro Eu ou não borro. sei. Não... Borro ou borro. Um dia eu chego nesse nível aí de Exatamente. saber. A coquetelaria top, porque foi feito na época pelo... então, presidente, foi o Mesquita. O Mesquita e o Ramos, que foram montar esse restaurante lá em Salvador. E aí eles que fizeram o cardápio lá. Tudo, exatamente. Deram treinamento e eu não sabia quem eram eles. Foi a partir daí que teve o campeonato lá no curso que eu estava fazendo no Senac. Isso em 94. 94. 94, exatamente. Foi o primeiro bar que eu trabalhei, Marquesa do Pelô. Depois do Marquesa do Pelô, eu fui para uma pizzaria pela manhã e à tarde... Não, era por quilo pela manhã e à tarde pizzaria. Depois eu fui trabalhar em uma cachaçaria chamada Cachaçaria Alambique. Tinha 180 rótulos nessa cachaçaria. No Rio Vermelho, o bairro mais boêmio de Salvador. Ainda é. Mas essa cachaçaria não existe há muitos anos. Nessa época tinha essa e tinha uma outra que quem trabalhava era a Daisy. A Daisy Nova Cox do Rio. Ah, sei. Isso. Sei. Então tinha essas 2 cachaçarias que eram assim o top de Salvador. Final de semana, São Paulo e Rio estavam lá. Eu tinha todos os clientes que as pessoas gostariam de ter nos outros bares, eu tinha lá. Naquela época, na cachaçaria. Só servia drinks com cachaça. Não, tinha, assim, uma garrafa de vodka lá, mas ninguém queria. Tinha uma carta inteira. Cachaças da Bahia. Naquela época, a cachaça... Pode falar o nome, não tem problema. A cachaça Abaíra, eles colocavam a essência da tangerina e essa cachaça ficava azul no escuro. Sim. Então, o drink mais famoso da casa chamava-se Queimada. Sim. Aqui em Paraty tem a famosa azuladinha lá, que é justamente isso, né? Exato. Que com a casca, com a folha da tangerina, casca da tangerina. É isso. E quando você estava trabalhando, desse primeiro bar que você trabalhava,
aos bares de hoje, os últimos cardápios de bar que você fez, ou que bares bons de Salvador que você visitou, o que você acha que evoluiu e o que você acha que involuiu, tanto quanto a cliente que vai consumir, quanto a oferta? Vou responder e me ajude aí. Então, o que evoluiu? O último bar que eu fiz a carta tá até hoje, né? Que foi na época chamava Doc Casual Dining. Foi em 2007, foi a minha última CLT. Porque você ficou depois só fazendo eventos, né? Exatamente. Isso. Eu passei 2007, eu fiquei até início de 2010 numa empresa de consultoria e treinamento, onde eu era responsável pela carta de bar, carta de café. E aí essa foi a sua última? Foi a minha última, exatamente. E essa casa mudou de nome, mas não mudou de dono. Continua até hoje, é uma casa tradicional. E o que mudou? Naquela época, os clientes ainda ficavam por lá. Daí o tempo foi passando, até mesmo com a insegurança, muita coisa aconteceu. Os clientes começaram a viajar muito. E hoje existe uma nova leva de bartenders que eles têm o que eu não tive na época. E nem você, né? Acredito. Porque a gente não tinha internet, a gente tinha que correr atrás de livros para estudar. A gente não tinha a facilidade que esses bartenders de hoje têm e a maioria não aproveita. Sim. Então, hoje, eu pude ver isso no último campeonato. Eu vou estar falando bastante porque foi o que eu vivenciei no último ano. O último campeonato Rabo de Galo, eu vi a evolução dos profissionais. Como jurada, eles estão estudando de uma forma que eles precisam, sim, descobrir. Ainda falta alguma coisa, porque ainda existe aquela situação de eu vou fazer esse aqui mais instagramável e menos para o paladar do cliente. Ainda existe bastante isso. Então, eu acredito que nesse sentido, e outra coisa, não valorizar o produto local. Nós temos frutas, nós temos ervas, nós temos tantos insumos que podemos usar. E vou além, não é local brasileiro, é local regional, né? Sim. Uma vez eu estava em Porto Alegre e o Marcelo Pereira, grande Marcelo Pereira, vai lembrar que eu falei e aí depois pedi desculpa para ele ainda porque ficou uma situação chata.